campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema Teus Pensamentos, que será apresentado pela Loriana. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Olá, irmãos! Que bom estarmos de volta aqui às nossas conversas do nosso assunto de família. Que Jesus nos inspire nesses momentos em que estaremos juntos conversando. E conversaremos hoje sobre pensamentos, o que a gente tem conversado já um pouquinho nos nossos últimos vídeos, porque é tão importante o nosso pensamento. Embora às vezes a gente nem se dê conta, porque deixa eles andarem soltos, né? Não percebe a responsabilidade que temos sobre os nossos pensamentos. Muitas vezes nós falamos das responsabilidades que temos sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as decisões que tomamos e sobre as nossas palavras. A gente costuma dizer, olha, a palavra dita não volta. Então, como nós temos que cuidar e vigiar, mas isso também vale da mesma forma para os pensamentos. Como é íntimo, ninguém, pelo menos que saibamos, ninguém consegue ler os nossos pensamentos, a não ser espíritos desencarnados que têm acesso, né? Deus sabe o que pensamos, Jesus sabe o que pensamos, o que vai no nosso coração também. Mas como uns aos outros, os encarnados, não lemos pensamentos uns dos outros, nós nos descuidamos dessa vigilância com os pensamentos e da responsabilidade que temos. Porque o nosso pensamento, ele nos leva longe muitas vezes. Às vezes em situações equivocadas. Não podemos ser ingênuos. Temos provas de como, assim, por exemplo, se a gente falar agora, pensar, disser assim, vamos pensar, cada um de nós, na comida que a gente mais gosta. Naquele momento se forma no nosso pensamento a imagem do que nós mais gostamos. O nosso cérebro lê isso como real e daqui a pouquinho a gente já está salivando, que é a orientação do cérebro. A gente precisa salivar para conseguir engolir o alimento. Então, veja o poder do nosso pensamento. Nós já formamos a imagem. Então, com o nosso pensamento, nós podemos nos entristecer, se nós ficarmos nos lembrando de situações tristes, de momentos difíceis, nós vamos nos entristecer. Se nós ficarmos mentalmente cantarolando uma música que nos faz bem, que nos alegra, nós vamos sorrir. Às vezes, vocês já devem ter se pego nisso também, assim, a gente está ali num cantinho, em algum lugar, às vezes numa sala de espera, está pensando alguma coisa, lembra de alguma coisa alegre ou de uma coisa engraçada mesmo, quando a gente vê, a gente está sorrindo. A expressão do sorriso já sai. Então, o nosso pensamento, ele nos leva para cá, para lá. Então, precisamos nos dar conta, nos conscientizarmos de direcionarmos o nosso pensamento para onde ficaremos bem. Quando fazemos a prece mentalmente, é o nosso pensamento em ação. Nós estamos pensando em nos dirigir a Deus, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiães, a Jesus. Então, nós elevamos ali o nosso pensamento, colocamos a nossa vibração ali e o nosso corpo todo sente a vibração daquela prece. Quando nós pensamos mal de alguém, não podemos nos redimir, não, da responsabilidade de que essa pessoa possa ser atingida pela vibração do nosso pensamento que não era boa.
nós somos muito avaliadores dos outros. Então, quando a gente encontra com alguém, às vezes a gente está conversando com a pessoa uma coisa e o nosso pensamento está indo na outra direção. Às vezes porque nós estamos ali nos controlando e conversando, dizendo só o que nós achamos que deveríamos, mas estamos pensando assim, no fim eu queria estar dizendo isso. Às vezes porque estamos avaliando a conduta da pessoa, às vezes as coisas até mais simplórias, como o cabelo da pessoa, porque é da nossa natureza, é assim mesmo. Então, falamos tanto de pensamento dentro do trabalho espírita, porque precisamos assumir a responsabilidade de educar os nossos pensamentos. Não só os nossos sentimentos, nessa clareza de que o pensamento ele cria vida, ele cria vibrações, ele cria energias. Nós conseguimos expressar o nosso pensamento com o olhar. Às vezes nós vamos, por exemplo, na apresentação de um trabalho, de um familiar, de um filho, do esposo, do namorado, de um grande amigo, e a gente fica ali na assistência, mas com aquele olhar amoroso, pensando assim, tomara que dê tudo certo, que ele se saia bem, que consiga fazer tudo direitinho, e o nosso olhar expressa para aquela pessoa essa confiança, esse apoio sincero, amoroso mesmo. Vamos tentar sempre manter o nosso pensamento em Jesus, na conduta de Jesus. Se nós usarmos sempre Jesus como modelo para a direção do nosso pensamento, certamente teremos pensamentos corretos, fraternos, amorosos, pensamentos de compaixão, de empatia. Vamos nos esforçar para isso, porque precisamos fazer esforço, sim. A nossa natureza, como falávamos antes, é de deixar o nosso pensamento livre, porque é aquilo que sentimos mais livre. Nós já nos sentimos sempre assim, precisamos cuidar do comportamento, precisamos cuidar da palavra, precisamos nos postar bem. Então a gente acha que, bom, pelo menos o meu pensamento é livre e ninguém lê. Mas a responsabilidade nossa é de, inclusive, os nossos pensamentos, assim como os nossos sentimentos, serem no bem, na luz, na paz. Quando nós formos à noite, nos recolhermos, fazermos aquela nossa prece antes de dormir, se a gente correr o dia, assim, o que pensamos o dia inteiro, o que fizemos em função dos nossos pensamentos, e podermos pensar assim, amanhã eu vou tentar melhorar um pouquinho mais, vou tentar pensar coisas mais alegres, mais positivas, vou tentar enviar vibrações mais amorosas para os meus irmãos, mais empáticas. Nós, em momentos, nos distraímos com os nossos pensamentos, né? É capaz até de alguém conversar conosco e a gente nem perceber. Às vezes a pessoa precisa nos chamar pelo nome, para nós então prestarmos atenção. Porque, veja, alguém falando, alguma coisa acontecendo e o nosso pensamento é tão forte que a gente fica ali, envolvido no nosso pensamento, distraído do que está acontecendo, e nem percebemos o que está fora de nós, para podermos nos dar conta da força do nosso pensamento, da energia que vem junto do nosso pensamento. E o pensamento, ele nos distingue dos animais, dos outros seres da criação, porque nós pensamos e nós temos raciocínio. Nós temos a capacidade do juízo crítico, de entender, de escolher entre o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que nos convém e o que não nos convém. Que possamos, então,
nos ocupar mais da qualidade do nosso pensamento, da direção do nosso pensamento, da faixa vibratória do nosso pensamento. Olhemos para Jesus, sigamos Jesus, como sempre, e que esse Jesus amado esteja com todos nós. Um grande e fraterno abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.